A paz do Senhor Jesus para todos os meus amados irmãos e amigos que nos ouvem e nos assistem nesse momento através do YouTube. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu desejo ler uma palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 4, versículo 10, que diz assim, 10 e 11. Moisés disse então a Jeová: Perdão, Jeová, mas eu não sou orador fluente, nem desde ontem, nem desde antes, nem desde que falaste a teu servo, pois sou vagaroso de boca e vagaroso de língua. A isso Jeová lhe disse: Quem designou a boca do homem, ou quem designa o mudo, ou o surdo, ou de vista clara, ou cego? Não sou eu, Jeová? Agora, pois, vai, e eu mesmo mostrarei estar com a tua boca, e hei de ensinar-te o que deveis ou que deves falar. Amém, meus irmãos? Aqui Deus está falando com Moisés. Moisés nasceu do Egito, vocês sabem a história, foi colocado naquele cestinho, depois ele foi ali alcançado pela filha de Faraó, se criou como um filho da filha de Faraó. A história é grande e o tempo não dá para a gente contar detalhes por detalhes. E foi devolvido à sua mãe até o tempo necessário de amamentação. Depois de já grandinho, ele volta para o palácio onde foi criado, sendo chamado filho da filha de Faraó. Então, Deus havia escolhido Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Deus havia escolhido Moisés. Então, irmãos, o seguinte, o que nos chama a atenção é que teve aqueles acontecimentos na vida de Moisés, quando ele matou ali um egípcio e escondeu na areia, e todo mundo sabe da história. Então, se Deus escolheu Moisés para libertar o povo, Moisés estava no lugar certo, porque ele estava no palácio, era como se fosse neto do rei, filho da filha de Faraó, conhecia os costumes, a língua dos egípcios, sabia tudo sobre o palácio do seu avô aqui, sabia tudo. Moisés sabia tudo. Então Deus poderia ter falado com ele ali, dentro do palácio: Olha, Moisés, eu quero que você livre o meu povo. E, Senhor, mas eu não posso, vamos supor, mas eu não posso, porque o Senhor sabe que eu sou considerado filho da filha de Faraó, e eu não posso chegar para o meu avô, para o rei, para o Faraó, e fazer esse pedido ou essa exigência. Vou ter problema dentro da família. Não posso. Porque Deus podia usar ele ali dentro, não precisava ele fugir para Midian, não precisava. Mas as coisas de Deus são diferentes das nossas coisas. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Aconteceu aquele problema com ele e ele foge e vai para a terra de Midian. E na terra de Midian, meus irmãos, Moisés ali chegando, fez aquela gentileza com a filha de Jetro, tirou água para dar aos animais, e ela volta para casa, fala com o pai que voltou cedo porque apareceu lá um egípcio que a ajudou bastante, dando água para o rebanho, e
o Jetro manda convidar Moisés, Moisés vai para a casa dele, e ali casa com Zípora, né? A filha dele. E aí segue aquela vida de pastor de ovelhas. Um homem que vivia no palácio. Um homem que vivia no palácio do rei. Quem sabe até poderia ser um faraó no futuro, um rei no futuro. Mas não, agora ele está lá numa terra estranha, terra de Midian. Ele agora está com um cajado na mão, tangendo ovelhas para lá, ovelhas para cá, dormindo no relento, livrando as ovelhas da garra dos salteadores, das feras, e aí ele vai passando os tempos. Então, o que é que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que ele ali está no palácio, entendeu? Ele continuaria sendo um príncipe, bem perfumado, bem vestido, bem trajado, e o povo de Deus era um povo que vivia mal vestido, né? Povo que sofria na mão dos egípcios, então não ia encaixar os trajes do libertador com os trajes do libertado, não iria casar. Então Deus escolhe Moisés e diz: agora Moisés, você vai precisar de ir para uma escola, você precisa de ir para fazer um curso de teologia. Você precisa fazer um curso de teologia. Mas, Senhor, aqui no Egito não tem escola teológica. Não, mas eu tenho uma escola teológica para você. Eu tenho uma escola teológica. E a escola teológica de Moisés foi lá nas terras de Midian, lá bem distante, fora do convívio, sem falar a língua dos egípcios, e teve uma vida difícil. E é um curso que pode demorar uma formatura 3 a 5 anos. Moisés passou 40 anos fazendo teologia lá no deserto de Midian, sob a direção do sacerdote Jetro, ou Reuel. 40 anos fazendo o curso de teologia. Irmãos, eu me lembro que no passado, quando uma pessoa queria ser pastor, era vocacionado, procurava a igreja, procurava o pastor, e que queria trabalhar para Jesus, e os pastores faziam experiências com ele. Não tinha curso de teologia, não tinha nada disso. Aí eles botavam na congregação, depois botava ele num campo, e ele ali ia sofrendo, passando fome, passando necessidade. Era uma vida difícil, muito difícil, o curso de teologia da igreja lá atrás, no passado, a igreja de Daniel Berg, de Gunnar Wingre. O curso de teologia era muito difícil, era no sofrimento, passando muita fome, não tinha roupa, não tinha calçado, não tinha nada. Era dentro dos matos, mordido de cobra, atacado por feras, comendo coisas que nunca comeu na vida, vivendo como se fosse um mendigo. Era assim o curso de teologia da Igreja Assembleia de Deus do passado. Assim que nasceu a Assembleia de Deus no Brasil, ela nasceu fazendo e dando esse curso de teologia para os seus obreiros, e eles iam para o campo sofrer, morriam pobres. Os pais diziam aos filhos: filho, você quando crescer, nunca você queira ser um pastor. E os filhos olhavam o sofrimento dos pais, aí dizia: Deus me livre de eu querer ser nunca um pastor, Deus me livre, Deus me livre. E aí os pais empurravam os filhos para as escolas, para as capitais, e eles ali iam estudando e tal. E dificilmente os pastores aproveitavam os seus filhos, dificilmente, para substituí-los no campo, porque os filhos não queriam, que a vida de pastor é uma vida sofrida. Agora, com o passar do tempo, é como se a pessoa fosse botando água no leite. A igreja era um vaso de leite puro, com a nata bem grossa, mas começaram a botar água, e aí
chegou um ponto de inventarem a escola teológica. Nada contra a escola teológica, nada contra. Mas o curso de teologia melhor que existe é no campo, é na fome, é acordar de manhã e não ter o que comer. Chega o dia de festa, não tem uma roupa nova para vestir. Esse era o melhor curso de teologia que existia no passado. Hoje não são assim as coisas, não acontece dessa maneira. Porque é o seguinte, o pai pega o filho hoje, o pai ganha 20 salários, 30, 40, 50 salários dentro da igreja, vive como se fosse um magnata do petróleo no Marajá. E aí ele prepara o filho, aí diz, olha filho, vamos fazer um curso de teologia aí, porque você sabe, eu estou ficando velho, e quando Jesus me chamar, eu vou empossar você para tomar conta da igreja, ou então eu vou arranjar um lugar para você ser um pastor, que pastor ganha bem. Aí eu estou andando de SW4, estou andando de Hilux, estou andando de Commodore não, como é de Corolla, andando nesses carros bonitos. Olha aí, a igreja hoje é um meio de vida muito bom, muito bom. Então, irmãos, o curso de teologia que Moisés fez, o curso de teologia que os pastores da Assembleia de Deus, né, de 50 anos para trás, era no campo, sofrendo, padecendo. Mas a Bíblia diz que todos esses homens perseveravam na doutrina, na oração e no partir do pão, como a igreja primitiva. A gente, para dar um presente a um pastor na antiguidade, a gente fazia uma vaquinha no fim do ano para dar um terno ao pastor, era a maior dificuldade. Hoje os pastores compram ternos de grife, sapatos caríssimos. Os melhores carros hoje estão nas convenções brasileiras. Bom, mas o senhor é contra isso tudo? Não, eu não sou contra nada. Eu sou a favor que um pastor até possa ser rico. Sou até a favor. Mas ele enricar com o dinheiro da igreja é desonestidade. Ele pode enricar se ele for um empresário, se ele trabalhar, se ele se formar numa engenharia, em direito, medicina, e ele for uma pessoa que tem uma empresa ou um bom emprego, ele pode enricar. Agora, enricar com o dinheiro da igreja, enquanto muitos passam fome, outros tantos enriquecem com o dinheiro da igreja, o dízimo que é para os órfãos e para as viúvas, para socorrer os mais fracos, esses dízimos são desviados para dar boa vida a certos pastores. Não está correto. Diante de Deus não está correto. Olha, irmãos, tem uma palavra de Deus aqui que o próprio Jesus, ele mesmo falou. Eu vou ler aqui com vocês. Desculpe a falta de educação. Capítulo 10. Viu? Capítulo 10 de João. Onde Jesus diz assim: digo-vos em toda a verdade, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas galga por outro lugar, esse é um ladrão e salteador, ou saqueador. Mas quem entra pela porta é pastor. É pastor de ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz e ele chama pelo nome próprio de cada uma e conduz para fora. Jesus falava que quem não entrasse pela porta era ladrão e salteador. Tem muitos líderes que não estão mais entrando pela porta. Eles entraram no passado pela porta, mas depois saíram e nunca mais acertaram a porta. Porque, desobedecendo a Jesus, quando ele diz: não ajunteis tesouro na terra, o ladrão rouba, o ferrugem consome, mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde não entra ladrão, não entra traça, não entra barata, não entra nada.
o tesouro está no céu. O próprio Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. A própria Bíblia diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A bem-aventurança. Hoje o que se vê é arrogância, prepotência, perseguição, puxada de tapetes, grupos políticos dentro das igrejas. Não tenho nada contra político, mas política e igreja não combinam. Você pode ter seu candidato? Pode. Uma convenção pode ter o seu candidato? Pode. Mas dentro da igreja ele não é deputado. Dentro da igreja ele é um pastor, ele é um líder, ele é um político, mas não para fazer política dentro das igrejas, da porta para fora. Porque se você coloca a politicagem no púlpito das suas igrejas para contaminar as suas igrejas, você vai desobedecer a palavra de Deus. Quando Jesus chegou no templo, que viu aquelas negociações do templo, dentro do templo, na escadaria do templo, no pátio do templo, ele expulsou a todos. Expulsou a todos. E ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. O templo estava profanado porque o comércio estava dentro do templo. Hoje, em muitas convenções brasileiras, os pastores negociam os campos. Um que ganha 20 quer trocar pelo outro que ganha 25, mas o que ganha 25 quer em volta um carro. Aí o camarada dá o carro, troca o campo, recebe um carro de 40, 50 mil reais ou mais e trocam de campo porque estão fazendo comércio da casa de Deus. Eles prosperam, eles enricam, eles podem fazer tudo o que eles quiserem, mas na realidade, naquele grande dia, eles estarão do lado esquerdo e ouvindo aquela voz terrível: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos desde a fundação do mundo. Aí uns dirão assim: mas Senhor, eu pregava em teu nome, eu fazia milagres, eu fazia o bem, eu fazia caridade, eu socorria. Não vos conheço, apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Que isso sirva de exemplo para todos nós. Ainda que a gente fale a língua dos anjos, se não tiver amor, somos os mais miseráveis dos homens. Socorrer os pobres e as viúvas. Dinheiro de dízimo não é para dar boa vida a ninguém. Dinheiro de dízimo é para dar sustentação às viúvas, os pobres, os necessitados na igreja. Porque a igreja primitiva não dizia que tinha nada, tudo era comum. Depositava seus dinheiros, tudo que tinha, vendia propriedade, depositava nos pés dos apóstolos para que ninguém passasse necessidade. Essa é a verdadeira igreja de Jesus. Quero agradecer também aqui nessa oportunidade ao nosso irmão Eric Ribeiro, ali no Recife, que conversamos numa live essa semana e que ele pediu ao pessoal, aos irmãos que estão inscritos no canal dele, para que também nos ajude no canal Vovô da Lapada. E muitas pessoas se inscreveram no nosso canal. Pastor Eric, nós estamos juntos em nome de Jesus, expressando do seu irmão, estamos aqui. Obrigado à família do pastor Moabel, lá nos Estados Unidos, a irmã Hilda e Moisés, nós estamos juntos nessa caminhada, entendeu? Obrigado por tudo, pela ajuda, e nós estamos aqui lutando pelo mesmo evangelho, pregando um evangelho simples, onde Deus fala, e o nosso melhor curso de teologia o Senhor Jesus nos dá, pregando o evangelho, construindo igrejas, contribuindo para a obra de Deus cada dia mais e mais crescer e para a salvação das almas. Deus abençoe a todos. Peço a vocês que compartilhem, nos ajudem nos nossos vídeos. Compartilhe, se inscreva no canal Vovô da Lapada, toca naquele sininho ali para que você possa receber as suas notificações
Nós precisamos de pregar o Evangelho de Jesus. Nós precisamos de levar a palavra de Deus às pessoas mais carentes dessa terra. Um abraço a todos, um abraço de coração também ao pastor Hafner, lá em Portugal, que é um grande amigo nosso. Em nome do Senhor Jesus, que Deus dê vitória a todos nós e a Igreja de Jesus saia vitoriosa. Um abraço a todos e um beijo no coração da amada eleita Igreja do Senhor Jesus. Obrigado.